Depois de 10 anos apenas no rádio, o programa Conversa Improvisada se torna uma websérie, fruto dos desafios impostos pela pandemia de Covid-19. Essa produção é uma homenagem aos 160 anos de Itajaí e traz, em 4 capítulos, um recorte da cena musical da cidade, com entrevistas, quadros especiais e muita música. No episódio de hoje, eu tenho a imensa honra de receber o cantor, compositor, violonista, baixista e um cronista do nosso linguajar de Itajaí, Carlos Coria. Coria, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença, um prazer te receber, conversar um pouco com esse artista que é tão a cara da atmosfera da música itajaiense. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço aí o convite e vamos ver o que vai rolar, né, nessa nova configuração de evento, que isso aqui é um evento, né? É verdade, uma nova configuração mesmo, um evento online, né? Um evento online. Estamos aqui no Teatro Municipal, teatro vazio, mas a gente está, de alguma forma, sentindo a energia das pessoas, né? É verdade, né? Isso é verdade. E a gente tem começado aqui, conversando com os convidados, e eu procuro saber qual é a relação que o convidado tem com a cidade de Itajaí, que é uma cidade tão musical e que dá tantas oportunidades para nós artistas realizarmos o nosso trabalho, né? E eu queria que tu contasse a tua relação, é antiga, né, com Itajaí. Vieste para cá com 2 aninhos de idade, sim. E aqui sempre tu produziu e realizou o teu trabalho. Bom, isso remonta à infância, né? Que na verdade toda meu trabalho musical ela tem a ver com essa linguagem da infância, né? Então, a minha mãe, toda a minha família era daqui de Itajaí. Ela casou, foi para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre. E aí foi lá que eu nasci. Aí 2 anos depois ela voltou para cá e aí nasceu meu irmão aqui. E aí a gente ficou por aqui esse tempo todo aí, né? Na verdade, eu não sei mais nem como é que se faz o chimarrão lá, né? Mas foi... Então, aí cresci aqui com toda a brincadeira. E foi nesse bairro aqui mesmo, onde tem o teatro, que era a bacia de evolução do trem. Então, o trem era uma atração para a gente que era criança, né? E era bem aqui, era o nosso quintal de casa aqui, na verdade, né? O saco da fazenda ali era onde a gente fugia de casa para tomar banho lá, o maior perigo lá. Então, essa é a relação que eu tenho desde a infância, né? Soltar pipa, é de verdade, a minha letra tem, porque eu brinquei, eu fazia pipa e tinha essa manha de fazer, né? Sair correndo, era campinho, onde tem todos esses prédios aqui agora, na verdade era tudo um campo onde a gente brincava, saía correndo. Nereu Ramos é aqui, onde foi a minha infância, adolescência também, de estudo, né? A gente tem um quadro especial que eu batizei carinhosamente de Crônica do Artista, onde o Rafaelo de Góes vai contar para vocês um pouco da vida e da obra do Carlos Coria. Metade de tudo é somente uma questão de estar ali, de fazer parte, de fazer arte, de compartilhar o presente, de estar ali, reconhecer o valor, o sabor, o sentido que faz viver cada momento. Carlos Coria esteve ali, está aqui, cantando, tocando, cheio de graça. Seu estilo, sua forma leve de ir crescendo e colorindo com seus sons. Da turma de Carlos Nils, trouxe para a geração dos anos 90 a fórmula de fazer a festa, o som que Peixeiro diz do jeito mais simples e mais direto. Se queres, queres, se não queres, diz. Carlos Coria aguenta firme e se reinventa. Sua graça tem graça no som que agora chega para essa geração da internet, pelas mídias, pelas praças, escolas dessa terra, Foz do Itajaí.
nessa edição especial do programa Conversa Improvisada, no formato websérie, eu tenho um imenso prazer de realizar esse sonho de ter uma banda ao vivo tocando no programa e fazendo essa homenagem para os nossos convidados. Então, quero agradecer demais Evandro Rassi, William Goy e Rafaelo de Góes, que estão fazendo essas trilhas todas com as músicas dos convidados especiais da websérie. Core, as tuas músicas trazem um linguajar, né? O jeito de falar dos itajaienses. Como é que tu colocou no teu trabalho essa textura de som e de jeito de falar? As crianças adoram as tuas músicas. Recentemente tu fez um circuito aí pelas escolas do município e todo mundo cantando, né? Papaciriçou. Como é que tu pensou nisso, né? De trazer essa identidade para as tuas músicas? Bom, isso também foi uma coisa que foi sem querer, não foi uma coisa intencional, né? A gente ia fazer o lançamento de um trabalho que era o Furacão, com a Clave de Lua, um grupo que eu tinha lá no ano 2000. E aí faltava uma música, e aí resolvi fazer essa música trazendo o tema da minha infância, essa brincadeira assim, mais descontraída. E aí rolou um disco dance, assim, né? Que a gente tinha a ideia que vamos fazer uma música que seja um disco dance que, para não tocar no Baturité, que é uma discoteca muito famosa que tinha naquela época aqui. E aí a gente saiu na brincadeira e foi. Coincidentemente, foi a música que mais o pessoal de Itajaí se identificou, porque tinha alguma coisa da infância de todo mundo, do linguajar normal, né? E descobri também que as professoras curtiram muito mais ainda, porque faltava dentro da educação da escola de Itajaí uma referência musical quando eles fossem trabalhar o linguajar da cidade, da nossa região. E essa música veio e cobriu essa parte. Ainda mais que a prefeitura fez um disco com diversos artistas local, e eu entrei com essa música. E aí ela foi direto para as escolas. Então, todas as escolas, na época do aniversário de Itajaí, usavam essa música. E começaram a me convidar para ir até lá. Foi aí que eu resolvi fazer, então, propositalmente, uma música com mais elementos dessa infância, desse meu tempo, né? de vivência, né? Que, na verdade, tudo ali foi uma vivência, né? Não foi nada assim, eu não vou fazer uma poesia, né? Tudo, não é nem caricatura, porque é uma coisa bem natural ali, né? Todas as letras ali. E essa música que tu trouxe para compartilhar hoje com a gente, tocar com a nossa banda, se chama Além do Cafundó e também traz um pouco disso, né? Dessa linguagem, né? Traz bastante disso. Ela fala sobre... essa música eu trabalho com... Se for pensar no processo criativo, cada palavra dela é uma palavra isolada dentro do contexto papaciri, vamos dizer. Ela fala aguidal de barro, café de boião, gato na janela, bibelô de mesa, tudo isso tinha na infância. Até quintal de chão batido. A gente não tinha sapato, andava descalço mesmo, porque era assim, né? Então, aí eu joguei todas essas palavras soltas dentro, botei uma rítmica e aí foi saindo a música, né? Dessa maneira aí. E aí, o cenário que eu imaginei era no saco da fazenda, quando o pescador saía de um bequinho que tinha perto de casa e ia pescar. A mulher dele ficava na beirada, com um lencinho, dando tchau. Era a Mariazinha, com um lencinho branco. E ele ia para além do Cafundó, ele ia para longe demais. Então, por um momento, o pescador, a bateira e o mar eram um só, se tornavam um só. Ficou essa brincadeira de palavras que foram se misturando, né? Dentro da música. E um pouco do heavy metal, que depois tem uma distorção na guitarra ali, que já era uma influência da adolescência, da minha vontade de tocar guitarra, e tinha banda de rock, os Black Sabbath, né, que tinha as influências daquela época. Então tem todas essas coisas assim, né, que eu vim trazendo, né? Muita influência da banda Gênesis, Yes, em pequenas frases. Tudo isso foi, vamos dizer, molhando a minha musicalidade, fazendo... Eu fui crescendo com isso, porque, na verdade, eu também nunca dei importância para as minhas frases, achava que não tinha importância. Depois que eu conheci o Nils e passei e vi como é que era o processo criativo dele e a técnica de tocar um instrumento, todo um pensamento, um conceito, aí eu disse, então valia, estava valendo as coisas que eu estava pensando, pena que eu joguei fora. Então vou fazer outras coisas. Aí comecei a fazer outras letras, outras músicas, e aí então, em 2005, fiz o Siri na Lata, que aí então sim, o nome do disco já diz que é uma coisa bem regionalizada, né? Siri na Lata era
um cara muito ranzinza, que era brabo, então era um siri na lata, né? E aí ali tem umas 4, 5 músicas que formam então esse vocabulário musical que eu criei ali. E aí fiz então, a partir disso, um pocket show. E com esse pocket show de 5, 6 músicas eu andei pelas escolas com um projeto também cultural, com lei de incentivo à cultura. E aí fiz uns 3 anos seguidos, aí foi legal. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa para conferir essa música Além do Cafundó, com Carlos Coria e a nossa banda base aqui do programa Conversa Improvisada, Evandro Rassi, William Goy e Rafaelo de Góes. Aguedal de barro, café de boião, água de barrela, lenha no fogão, água no feijão, gato na janela, bibelô de mesa, casa de madeira, quintal de chão batido. Pego meu pulsar, canice e samburá, só volto pro jantar. Só batendo forte, pescador, bater em uma ação só. Na beira da praia, Mariquinha chora se sentindo só. E o pensamento voa, 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 voa além do cafundó, do cafundó. É, roupa no varal, tudo é tão normal, etc e tal. Pandorga não é pipa e usa a mesma seda pra te confundir. Na praia a mesma laia, mergulho na atalaia ou na ponte do Fritz. Que hoje só tem lama, sumiu o camarão, cadê o meu siri? E o sol batendo forte, pescador bater em uma ação só. Na beira da praia, Mariquinha chora se sentindo só, sentindo só. E o pensamento voa, 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 voa além do cafundó, do cafundó. Na beira da praia, Mariquinha chora se sentindo só, sentindo só. E o pensamento voa, voa, voa além do cafundó. Roupa no varal, tudo é tão normal, etc e tal. Pandorga não é pipa e usa a mesma seda pra te confundir. Na praia a mesma laia, mergulho na atalaia ou na ponte do Fritz, Fritz, Fritz. Que hoje só tem lama, sumiu o camarão, cadê o meu siri? E só batendo forte, pescador bater em uma ação só, som só. Na beira da praia, Mariquinha chora se sentindo só, sentindo só. Pensamento voa, 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 voa além do cafundó, do cafundó. Na beira da praia, Mariquinha chora se sentindo só, sentindo só. E o pensamento voa, voa, voa além do cafundó. A gente tem mais um quadro especial com o nosso querido mestre Arnold Melo, que eu carinhosamente batizei de Fala Mestre, Pílulas de Sabedoria, e ele vai falar um pouquinho sobre a amizade dele e a relação musical com Carlinhos News. E falando sobre meu querido amigo Carlinhos News. Carlinhos foi meu parceiro musical, meu amigo, cunhado. Na época chegou a ser sócio na banda Quarta Redenção. Nós tínhamos uma ligação muito, muito grande, porque musicalmente nós nos dávamos muito bem. Houve uma época que nós fazíamos
uma espécie de oficina de composição. Ele ia no meu apartamento ali no Catarinense e a gente ficava criando música, que desse da ideia, a gente criava. A gente gravava e estava feito. Era aquele nossa grande oficina de composição de música. E nós chegamos a ter um projeto chamado ABC, na verdade, significa Arnaud, Beto e Carlinhos. Éramos eu, claro, o Beto Blues e o Carlinhos. E baseado naquelas composições que nós fazíamos, que nós criávamos, nós formamos um repertório e chegamos a fazer alguns shows, né? Nós fizemos um show lá na sala da casa da minha mãe, na Lauro Miller. Deu bastante gente, foi super bacana. Foi o primeiro show instrumental que a gente fez. Depois fizemos uma apresentação no Newton Cooker também. E assim, o Carlinhos foi uma pessoa muito importante na minha vida musical, não só na minha vida musical, mas na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Nós moramos juntos lá nos Estados Unidos, cursamos a mesma escola, e depois voltamos aqui para a nossa cidade, trazendo esse conhecimento que nós havíamos adquirido lá. E o Carlinhos, ele era um grande compositor, como todo mundo já sabe. Essas músicas maravilhosas com que ele nos presenteou e que até hoje e para sempre elas vão ficar povoando o nosso imaginário musical. O Carlinhos é uma figura de suma importância para a nossa música, não só de Itajaí, de Santa Catarina, mas do Brasil todo. Eu sinto bastante falta dele. Nós, quando tocávamos, assim, a gente se entendia muito bem, tocava junto. O que um pensava, o outro já estava tocando junto. Esse era o nosso nível de conexão, de entrosamento. E esse foi meu grande amigo Carlinhos News. Um dia ainda vou conversar de novo com ele, levar o meu baixão, fazer uma sonzeira com ele. Agora, pegando um pouquinho o gancho do quadro do nosso querido amigo Arnaud de Mello, que trouxe, falou um pouco sobre o Carlos News. Queria também que tu falasse da tua relação com Carlinhos News, do momento que vocês fizeram uma circulação em 1983 com o disco Antigo Lugar. Fala pra gente como é que foi, como é que era a tua amizade, a tua relação com ele. Bom, isso aí a gente tocou algum tempo atrás no Alp 57, ele era o guitarrista e eu era o baixista. A gente tocou lá 2 anos e serviu para ele tomar fôlego e disse, não, eu vou para os Estados Unidos. Foi aí que ele então partiu para estudar. E eu fiquei aqui, fui tocar com o grupo Incandescente, passei mais 7 anos ali tocando baile. Quando ele voltou com aquilo que estava faltando aqui, que era uma metodologia de ensino tecnológico, de guitarra, de instrumento, de música, na verdade. Aí eu fui primeiro aluno dele lá, já disse, não, tu vai. Aí fui lá e peguei aula com ele. E nesse meio tempo, antes disso, eu já estava dando aula na Casa da Cultura com um método que eu, de tanto pesquisar, tanto dar aula, consegui montar um método para iniciante, para principalmente crianças que frequentavam ali. E ele gostou da ideia e aí ele me convidou para fazer parte de uma equipe dele, que era Dr. Music, que era uma escola que ele fundou lá. E eu disse, pô, que legal, cara. Ainda vou dar aula para os iniciantes, porque como eu tinha pego a tecnologia dele, a metodologia dele, eu preparava para os meus alunos para conseguir suportar a tecnologia mais rígida, que era do mais avançado ali, né?
Então foi onde a gente se sincronizou legal. E como eu era baixista da outra banda, e ele já estava fazendo o lançamento do Antigo Lugar, ele me convidou para ser baixista do grupo. Eu disse, vamos nessa, cara. Aí foi legal, cara. Também, a cada contato com ele era sempre muita informação. Era muita informação. Então, ali, eu aprendi muito como era que era o processo de produção do show, comportamento de palco. Então, teve muita situação que só estar ali junto já me ajudou muito, né? Infelizmente, eu não sabia que logo ele ia partir. E aí foi onde eu tive que assumir a minha parte mesmo como ainda um iniciante em produção, para começar a produzir minhas coisas, né? Acreditar um pouco mais em mim. Foi uma das lições que ele me deixou. Nesse período de pandemia, tu tens divulgado algumas fotos, alguns registros desses momentos, né? Tem aí aberto o baú e disponibilizado, compartilhado com a gente. Tem sido muito bom acompanhar a tua história por esses registros fotográficos. Isso é uma transição que eu também percebi, que através da rede social, tu consegue ter uma espécie de biografia online, biografia quase que ao vivo, né? Uma biografia não... Um diário virtual, né? Isso, um diário virtual que fica ali e a cada momento tem aquele tempo, né? Foi naquele tempo. Eu, pelo menos, sei quais foram os tempos ali, né? E aí, e a verdade é que é uma provocação para os amigos que frequentam a página, o que eles acharam, o que eles acham daquele tempo, como é que foi. Então, eu tenho muito feedback ali, muito feedback legal mesmo, daquele tempo, elogiando a própria banda Op 57, que foi uma banda histórica, assim. Foi o primeiro PA, sistema de PA, sistema de sonorização. Olha, que chique! E a gente veio com essa bacana, história. A gente fez né? uma bandinha, rapaziada tudo nova, gurizão, e a gente trouxe o PA, enquanto as bandas tradicionais ainda trabalhavam com caixa no palco, né? E sabe que o PA é um sistema que finge que é um toca-disco, e a gente sofreu um pouco com isso. A gente tocava tão legal, curtia tanto, que saía tão perfeito na frente, que ninguém estava acostumado com aquilo e achava que era um playback, né? Mas a gente ensaiava mesmo para poder ficar legal, né, cara? E aí foi onde deu esse impacto positivo na nossa banda ali. Tanto é que assim que a banda parou, que o Nils foi para o state, cada um foi para o seu lado, eu já fui convidado para ir para o grupo Incandescente em função daquela força, daquela vontade que eu tinha de acertar todas, né? Todas as notas, né? E aí foi legal. Entrei lá no lugar numa banda que eu já era fã, num baixista que eu era fã, que era o Deco, né? E aí foi uma transa muito legal. E o Nils foi toda essa aventura, né? Toquei diversos lugares de Santa Catarina e depois a gente participou de barzinho, eu e ele. Eu era o baixista dele, era onde a gente ia com violão e voz, fizemos diversos lugares, de Brusque, Balneário, Floripa, aí já barzinho mesmo, né? Tocando o repertório MPB, né? Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu gostaria de conversar muito mais contigo, mas muito obrigada pela disponibilidade de vir aqui gravar com a gente, especialmente nesse momento, né, de pandemia que está tudo tão diferente. A gente está se adaptando aí a um novo formato de fazer música, de fazer a nossa arte, né? É verdade, cara. Então, obrigado, professora, né? Ah, querido, Cória, meu aluno no Conservatório de Música, vê se pode, gente, um excelente aluno, muito comprometido. Mas a gente sempre tem que ir em algum lugarzinho para crescer um pouco mais, né? Então, a gente vai buscando informação, vai recheando, né? Obrigada, valeu, eu que Cória. agradeço o convite, tá? Foi uma diversão estar fazendo essas coisas novas durante esse tempo de tanta limitação, né? Obrigada. A gente tem um quadro final que é com, a gente deu o nome de Arte em Tempos de Pandemia, que é com o pessoal do movimento Liberte Seu Imaginário. Eu escolhi esse quadro para compor a entrevista do Cória, porque eu acho que o Cória é um cara que circula muito com essa galera jovem e nem parece que tem 64 anos, né? Então, por isso que eu escolhi esse quadro especialmente para a entrevista de hoje, para encerrar o nosso programa. Meu nome é David San, eu vim de Salvador, Bahia. Migrei aqui para Itajaí, Santa Catarina, tem mais ou menos 2 anos e meio, tá? E eu comecei a compor com meus 18 anos. Eu tive influência na questão da música, desde o meu avô, minha mãe, meus irmãos. Foram eles que me ajudaram na questão da música, do violão, do canto. Porém, eu sempre tive a vontade de compor, mas não saía nada, né? Depois eu entrei em um processo ali que eu entrei, infelizmente, num momento de depressão, muita ansiedade na minha vida. E foi aí que reacendeu a questão da música. Eu vi que eu tinha essa facilidade de compor, de escrever.
né? Quando eu estava aqui em Santa Catarina, 2 anos atrás, eu já não tinha mais tantos sonhos. Meus sonhos já tinham praticamente esquecido, já não tinha tanta vontade na questão da música. Foi aí que eu conheci a galera do Liberte Seu Imaginário, do Feijão, o pessoal que me abraçou, sabe, como amigo, como irmão. E eu vi realmente que eu tenho ainda isso dentro de mim. E esse é um dos meus maiores sonhos, né? Mostrar para a galera, mostrar para as pessoas e sim tocar vidas através das minhas músicas e das minhas composições. Talvez, se eu não tivesse ouvido o coração, talvez, se eu cumprisse o que eu prometi pra mim, e não, eu não iria mais me apaixonar e me apegar. Do passado ou insegurança em mim, mas já falei pra ti, para de ficar me comparando com o seu passado. O que eu sinto por você é algo tão incomparável. Vou te machucar, eu só quero te amar. Para de ficar me comparando com o seu passado. O que eu sinto por você é algo tão incomparável. Eu não vou te machucar, eu só quero te amar. Eu não vou te machucar, eu só quero te amar. Eu não vou te machucar, eu só quero te amar.